Jackson entrou no seu lugar e agora David, assim como já ocorreu a PVC no Maracanã, no meio de semana, o David sai do banco para ajudar a equipe, né? Na quarta-feira veio junto com o Robson, inclusive do intervalo. São 11 jogos de Campeonato Brasileiro sem marcar, mas é o atacante mais perigoso. Quando ele tá bem, põe a bola na frente, é difícil segurar o David. O que pode mudar na dinâmica de ataque do Fortaleza para cima da defesa do Flamengo essa entrada aí, Paulo Nunes? A primeira tem que mudar a postura, né? O Fortaleza adiantar, né, o seu time. Eu acho que com o David ele ganha muito com isso. É um jogador mais agressivo, um jogador que joga do meio para frente, né? Não se preocupa tanto em voltar na marcação. É óbvio que ele é tático, também faz isso. Mas eu acho que é uma mexida muito boa do Vojvoda e a preocupação do Flamengo agora também no setor defensivo, né? Muito bem, então vamos para o reinício do jogo, saída para o Fortaleza. David é a novidade, o Flamengo vem com a mesma equipe. Primeiros instantes da bola rolando já com o David na sua primeira participação, rasgando para cima do Mateuzinho. Acelera David buscando a linha de fundo, invadiu a área, trouxe ainda David. Bate dividindo com a defesa e é já para deixar o torcedor daquele jeito. Primeiro toque na bola, primeira participação, primeira arrancada, lá está o David. Dando um calor na defesa rubro-negra, já mirando o escanteio, já cavando o escanteio. Bastou entrar, né? Para trazer o Fortaleza para sua primeira grande chance aí no início do segundo tempo. Crispim está com o braço erguido. Lá vem a cobrança do escanteio. Momento de perigo contra o gol ali do Gabriel. A bola foi erguida, desvio! O Wellington Paulista na pequena área teve uma grande chance. Vamos ver o comportamento agora do Ronald. Para deixar para trás o Michael. Volta agressivo o Fortaleza no comecinho da etapa final. Lucas Crispim olhou, pintou o levantamento na área. Wellington Paulista dividiu com o Rodrigo Caio, depois Thiago Maia. Muita habilidade para se livrar do Lucas Lima. Michael e Thiago Maia. Apertou o Wellington Paulista e o jogo está parado. Falta para o Flamengo, que mal conseguiu respirar nesses instantes iniciais. Já temos mais uma bolinha anunciando outro gol na rodada. E é mais um do Bahia. Giba gol, Gilberto. 2 para o Bahia, 0 para o Atlético Paranaense. Que resultado do Bahia, hein? Que está escapando do rebaixamento com esses 2-0. Está jogando o Sport de volta para o Z4. E nós temos agora um empate, PVC, entre Hulk e Gilberto na artilharia do Brasileirão. Antes aqui o Michael. Opa! Chegada forte do Ederson. E é tiro de meta? Achei até que a arbitragem ia pegar uma falta, mas não viu o contato. Apesar de toda a reclamação do Renato. Tá aí o lance, ó. Ederson por baixo, Michael saltando. E aquela cobrança anterior. Wellington Paulista. O David também era mais um que se intrometia para finalizar. PVC, o Fortaleza voltou daquele jeito. Com um escanteio que o Flamengo não precisa ceder, né? Porque é a jogada mais forte do Fortaleza, a bola parada. 7 passes para gol tem o Lucas Crispim no campeonato. E o passe para fora. Felipe Luiz usa toda a sua experiência. E é um cara que sabe, né? Para medir a temperatura ideal do jogo. Você vê que fez uma certa graça ali, segurou um pouquinho e tal, dá aquela respirada. E entende que o Flamengo não pode entrar nessa pilha toda, nesse ímpeto que o Fortaleza trouxe para o recomeço da partida. Erro de passe agora do Thiago Maia com o Felipe Luiz. Toca com ele, Thiago, ó. Foi o pedido do Renato ali, para cuidar da marcação. Tite. Aí o Tite vai levando. Forçou o passe do David. Cobertura do Mateuzinho. Vitinho. Veio aqui atrás para buscar. Entrega no Felipe Luiz. Tem um corredor a percorrer aqui, ó. Mais à frente, Michael. Do jeito que ele gosta. Vem para cima do Tinga. Pintou o cruzamento de pé direito. Aquele cruzamento chapando na direção do Pedro. Era para mirar o centroavante. A bola ganhou uma curva.
Linha de fundo, tiro de meta com o Premier. Sempre dá jogo. Sporting Bet quer valer? Faz um Sporting Bet aí. Alô, torcedor, sabia que o assinante Premier ajuda seu time? É isso mesmo, ele baixa o app Premier, se cadastra e parte da sua assinatura é destinada para seu clube do coração. Não perca tempo, baixe o app você também. Cadastre-se. Vamos ver o Jackson nessa aí, ó. Contou com a proteção e a ajuda do Tite. Fundamental, aliás, né? A chegada ali do Tite. Thiago Maia. Michael tomou um rapa. Pikachu veio forte. Agora sim o juizão marcou falta favorável ao Flamengo. O que lhe parece esses primeiros 5 minutos aí de segundo tempo, Paulo Nunes? Além da mudança, né, de características que é o David, teve que mexer com a defesa do Flamengo também, já. O Mateuzinho que batia com o Crispim, agora tem que ficar mais, né, porque o David cai muito para aquele setor. Se não encaixar essa marcação aí, ele vai receber essas bolas sempre livre. E o Fortaleza marcando mais à frente, que era o esperado. Thiago Maia empurrou ali para o Andréas. Jackson. Felipe Alves, Andréas vai dar o bote, Felipe Alves despachou. Ela cai no Mateuzinho, Mateuzinho de primeira no Vitinho. Mateuzinho de volta, recebeu, pode pintar o cruzamento, rolou, Vitinho, ainda ele. Ederson, Vitinho insiste, e o Vitinho puxa o braço do Ederson. Jogo parado, falta em cima do camisa 13 do Leão. Partidaço faz o Ederson hoje. Terceiro desarme dele no jogo já, agora o Mateuzinho que deu calor no David agora. O Fortaleza voltou no 4-4-2. Voltou Tinga, Jackson, Tite, Lucas Crispim, Pikachu, Ederson, Ronald e David. O Lucas Lima um pouquinho por trás, pode ser um 4-2-3-1, mas com muita variação. O Pikachu volta para dar apoio para o Tinga. O David faz o lado esquerdo do corredor, mas em alguns momentos ele vai entrar na diagonal, vai se aproximar do Wellington Paulista e vai ter que marcar mais à frente. O Fortaleza está tentando jogar um pouco mais, o que vai obrigar o Flamengo também a circular mais a bola para voltar a empurrar o Fortaleza para o seu campo de defesa. Aqui o Felipe Luiz. Renato chamou a atenção, né? Renato deu aquele berro, né? Felipe! Rodrigo! Lá no alto, Mateuzinho. Boa bola no Andréas. Andréas aqui na esquerda para o Michael. Estava esbanjando confiança, quis pegar de primeira essa aí. Acertou o Tinga. Volta no Felipe Alves. Se manda Thiago Maia. Errou o Andréas. Ederson. Passou de meia-lua e como passou pelo Thiago Maia. Abre-se o caminho para o Fortaleza responder. Ele lança. Inverte no David. Entrega de cabeça para o Wellington. Foi errado. A intenção, tô aqui para tentar defender, né? Entender o que fez o WP9 ali. A intenção foi das melhores. O David toca para ele, abre e ele busca devolver, né, PVC? Aí, claro, errou a mira, né? Se o David tivesse turbo, ele chegava nessa bola. Se tivesse saído ontem, né, Paulo Nunes? Talvez. A hora que ele dá que ele cabeceia pro Wellington Paulista, ele tá caindo para trás ainda, né? Não tinha nem como ele ter esse arranque para mas é uma bola inteligente do Wellington Paulista. Então, você vê que eu não estava tão errado não, né? A intenção foi das melhores, né, Paulinho? Exatamente, já foi perfeito. A intenção foi a melhor. E se ele não tá caindo para trás, se ele tá no lance, ele sairia na cara do gol. Mas a curiosidade que nós temos desse jogo, dois centroavantes de gerações diferentes, né, do nosso futebol, mas dois caras que têm um senso de colocação impressionante dentro da área. Pedro e o Wellington Paulista, cada um à sua maneira, mas são fazedores de gols. Não dá para dar mole com esses caras, não. Michael. Thiago. Aí o Thiago Maia. Do Arão. Centralizado para virar o jogo. Mateuzinho. Repara que a marcação só vai chegar agora, ó. Com o Lucas Lima. Ajudando o Crispim. Vitinho. Crispim e Lucas Lima. Aí o Vitinho fica sem saber o que fazer. Prendeu demais. Arão se mexeu. Thiago Maia no aperto. Léo Pereira. Vai daí, zagueiro. Vai daí, zagueiro no meio do gol. Felipe Alves. Tá concluindo o Flamengo, né? Chegando depois daquele começo promissor do Fortaleza. Aquele começo
de sufoco para cima da zaga rubro-negra. Mas a terceira finalização no alvo do Flamengo, a segunda do Léo Pereira. O problema continua sendo, a bola tem que chegar no Pedro. É ele que pode acertar o calibre, acertar o alvo e fazer o gol. Claro que não é só ele. Mas... David. Chegou a dar uma escapadinha ali. Você vê que já mudou o jeito, inclusive, do Flamengo marcar o David. Nessa aí o Mateuzinho não deixou respirar. 7-4 nas finalizações. Vamos para quase 10 minutos. É o Brasileirão na noite deste sábado, rodada 25. Quarta-feira tem mais, né? Quarta-feira os dois times já estarão de volta a campo. O Fortaleza aí mesmo no Castelão recebendo o Grêmio. 8h30 da noite em jogo válido da 26ª rodada, enquanto que o Flamengo também na quarta, 7 da noite, encara o Juventude no Maracanã. David pedalou, foi para a linha de fundo, o Mateuzinho fechou a porta e fechou com autoridade. Lateral que o próprio David bateu. Ronald acionando o Crispim. Devolve no Ronald. Pelo meio, Pikachu arrumou, disparou. Gabriel Batista. Chama atenção o fato de serem duas equipes que têm se arriscado mais, né? No que diz respeito a conclusões de bolas de intermediária. O que tem tornado a tarefa dos dois goleiros, Paulo Nunes, até, de certa forma, uma tarefa facilitada. É, porque é dificuldade de infiltração, né? Das duas equipes. O PVC estava falando que a bola não chega no Pedro, né? Porque o meio do Flamengo do segundo tempo está muito atrás, né? Tá muito preso aí por dentro da marcação. E pro lado do Fortaleza, a dificuldade imensa, né? A não ser pelo lado esquerdo do David lá, o trabalho por dentro do meio campo. Tá faltando mais do Lucas Lima, né? Precisa entrar mais no jogo. O Fortaleza precisa muito do jogador que tem essa capacidade de fazer essa transição ao ataque. Só para completar o teu dado, Jário. 7 finalizações do Flamengo, 6 de fora da área. 4 do Fortaleza, 1 de fora da área. O Flamengo arrisca bem mais nesse sentido. Só que o Fortaleza não acertou pela primeira vez. Foi a 5ª finalização do Fortaleza, a primeira no alvo. No alvo. É mais o Flamengo forçando nesse tipo de conclusão. E tem tido mais relevância, até porque acerta o alvo diferente do Fortaleza. Essa do Pikachu foi parar nas mãos do Gabriel, por exemplo. Arão estava na cobertura, sai jogando com tranquilidade. Busca Mateuzinho. Olha o Andréas. Com o Vitinho pedindo. Próximo da linha lateral. Escapou do Ronald. Trouxe aqui pelo meio o Vitinho. Vai abrindo o caminho no meio da defesa do Leão. Vai para o chão o Vitinho, foi empurrado. A arbitragem viu. O Jader. Fala, Paulo. Uma coisa que tá me chamando a atenção, não sei se o PVC também concorda, eu tô achando um jogo meio, né, não intenso, né, muito lento, muito moroso. As duas equipes, esse empate não é bom para nenhuma das equipes, né? O Atlético tá indo a não sei quantos pontos, 14 pontos, se eu não me engano, de diferença. Então, assim, eu acho que precisa entrar mais na partida, né, buscar mais o resultado. Abre 13, né? O Atlético tá com 13 pontos. Em relação ao Flamengo, abre 7 pontos perdidos. Né? O Flamengo passa a ter 7 pontos perdidos nesse momento, a mais do que o Atlético. É a diferença real, se o Flamengo ganhar os pontos que tem nos 2 jogos a menos do que o Atlético. O Vojvoda mandou chamar mais um ali, né? Felipe e Robson. Já na equipe do Fortaleza. Vitinho, autorizada a cobrança de falta, perna direita, ela vai para fora. Arriscando ali o Vitinho nessa cobrança de falta, né? Felipe Alves acompanhou. Olha a classificação exatamente para ilustrarmos aquilo que a gente tem debatido aqui com relação à classificação, né? Paulo Nunes levantou esse tema importante, que o empate segura os dois. E o Galo vai abrindo. Pedro. Andréas. Sobreviveu a marcação de 2. Thiago Maia. No Andréas, ela passou, vem para o Vitinho, dominou de costas, fez o giro ainda. Vitinho rasga de qualquer maneira Jackson. No chão o Crispim. Tá reclamando que tomou um tapão ali no rosto, ó. E a mão do Vitinho pegou, né?
Pegou no rosto do Lucas Crispim. Apenas o lateral. Alterações agora, né? No lado do Fortaleza, Caio. Exatamente, saindo o Lucas Lima com a camisa 25, vai entrar no lugar dele o Felipe com a número 15. E a outra alteração é a saída do atacante Wellington Paulista e vai entrar o Robson com a camisa de número 7. O Robson, que é um dos artilheiros da equipe, ao lado do David, com 12 gols marcados na temporada. É, agora a presença dos dois principais goleadores do Leão em campo. Saindo Wellington Paulista e Lucas Lima. Aqui vem cobrança de escanteio para o Flamengo no Andréas. Pé direito na bola, levantou na pequena área. Pedro! Gol! Olha ele aí! Pedro pro Flamengo! O artilheiro reverência marca a presença no Castelão, num levantamento na medida do Andréas. A marcação do Fortaleza foi frouxa, ninguém percebeu a entrada do centroavante, cabeceou para baixo da risca da pequena área para o gol. Sempre ele, mais um de Pedro, para colocar o Flamengo na vice-liderança do Brasileirão. Pedro, 21 é a camisa, mais um dele na temporada. Larga na frente o time do Renato com o gol de Pedro. Paulo Nunes. Erro coletivo, né, defensivo do Fortaleza. Como é que você deixa um centroavante como o Pedro sozinho, sem marcação? E o erro também do Felipe Alves, né? Aí foi um erro já, né, individual. Ele fica na dúvida, a bola passa e cai na cabeça do matador, né? O PVC falava, precisa chegar a bola no Pedro. Tá aí, a bola chegou, ele fez o gol. Segunda finalização dentro da área do Flamengo e a primeira do Pedro. Quem é que ia finalizar no alvo com o calibre certo? Era o Pedro. E o incrível é que o Flamengo, com o Renato, tem uma qualidade na bola parada muito grande. 59 gols desde que o Renato chegou, 20 de bola parada. É um terço, né? E o mais impressionante que esse é o gol de número 125 do Flamengo no jogo de número 56 nessa temporada. E o Pedro, o Pedro é um capítulo à parte. A gente falava, né, Paulo Nunes, há pouco eu citava aqui do Wellington Paulista e do Pedro, essas duas gerações que nós temos ou pelo menos tínhamos de centroavante em campo, mas são dois caras que se derem um molezinho só, se derem uma chancezinha só, esses caras fatalmente vão fazer o gol. Foi o que aconteceu, né? Brincou ali de não marcar a defesa do Fortaleza e o Pedro fez o primeiro. E agora tocou com o braço. Falta dele. Diga, Paulo. Jada. Você viu o elástico do Pedro agora, Jada? Pois é. Além de ser artilheiro, é um jogador que tem uma capacidade incrível. Ele demonstrou nesse lance individual, né? Ele vai pra cima, é inteligente, tem uma leitura de jogo espetacular. E a gente sempre fala que um gol é sempre importante, né? Mas foi num momento muito importante, porque foi nas mudanças do Fortaleza para o time aumentar a intensidade, ir para cima do Flamengo, o Flamengo faz o gol. Caio. Foi o 16º gol do Pedro na temporada, o 6º no Brasileirão. Está atrás apenas do Gabigol, né, e do Bruno Henrique, são jogadores titulares, jogadores que atuaram com mais frequência do que ele. Aí, ó, momento da habilidade do Pedro depois do gol marcado. O Flamengo depois se aproveitou de um cochilo do Fortaleza, de um erro do Felipe. Arrumou essa falta. Tá lá o Pedro. Se refez da não convocação, da não ida para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Está aproveitando bem mais uma vez essa sequência de jogos. Vai ajudando o Flamengo a se isolar na segunda posição, com 2 jogos a menos na comparação com o Atlético Mineiro. Andréas partiu para a bola, teve desvio, o goleiro deu um tapa no rebote. Gol! Michel pro Flamengo!
batida precisa no Andréas, contando com o desvio. O Felipe Alves fez o que dava, fez o que cabia, espalmou, mas não contava com o time do Flamengo. Marcando sob pressão, com o Michael correndo livre na área. Ninguém do Fortaleza prestou atenção. Primeiro Pedro, agora Michael. E em pouquíssimo tempo o Flamengo arruma uma vantagem considerável para se tranquilizar no jogo PVC. Primeiro Pedro, agora Michael. 2-0 Flamengo. E de novo na bola parada, dessa vez não foi pelo alto, né? E se o Flamengo faz 1/3 dos gols da era Renato em bola parada, com bola parada, o Fortaleza também toma 1/3 do campeonato em jogadas assim. 1/3 pelo alto. Esse aqui foi por baixo, no rebote da falta. Michael, o Flamengo disparou. Vem para mais um. Entregou atrás, Andréas, Vitinho. Vitinho deu aquela rabiscada, aquela segurada, o Fortaleza se fecha, até para não aumentar ainda mais o prejuízo. Vitinho faz grande jogada individual. Michael e Felipe Luiz, com autoridade, agora quem está ganhando por 2 gols de diferença. Andréas, deu pane, né? Deu pane no sistema defensivo do Fortaleza, Paulo Nunes. Pedro e Michael se aproveitaram e o Flamengo está com 2 gols de frente. Pane geral, né, Jada? Pane geral. Eu sempre falo isso, né? O atacante, ele acredita em todos os lances, né? Nenhum defensor do Fortaleza foi na bola, né? Porque ele não acredita, o atacante sempre acredita. A gente é treinado para isso, né? Para sempre esperar esses vacilos. E o Michael tá na confiança, né? As coisas estão dando certo, fez o gol. Mais Flamengo à frente, Mateuzinho, lindo, drible, pintou, levantamento na área, o toque de cabeça! Michael de novo! Gol! Olha ele aí! Imparável! Michael pro Flamengo! Quem é que segura? Quem é que para? Levantamento na área, tava lá o pequenino Michael para cabecear no canto. Ela vai na trave e entra na bola alçada pelo Mateuzinho. O Flamengo fez o primeiro, marcou o segundo, rapidinho chega ao terceiro. Uma máquina de fazer gols, o rubro-negro de Renato Gaúcho. 3 gols em sequência, 3-0 para cima do Fortaleza. Quem é que para, PVC? Não para. Não era pro Mateuzinho ter que marcar o David. Mas onde é que tá o David? O Fortaleza não leva a bola para o campo de ataque. O Flamengo voltou a controlar, ganhou a confiança e veio no embalo. Porque nos minutos seguintes a fazer o gol, a confiança rubro-negra contrasta com a apatia do Fortaleza. Fortaleza, de novo, erra pelo alto. Mas erra a marcação geral, né? E agora tem cartão vermelho, hein? Desandou de vez. Ronald está expulso. Vermelho direto para o Ronald. Não há nada que esteja ruim que não possa piorar, né? Já diria aquele velho ditado popular. Ronald expulso. Vermelho direto para o volante do Fortaleza. Jogadores reclamando e reclamando um bocado ali, partindo para cima do Felipe Fernandes de Lima. É que sem titubear, mostrou de imediato o cartão vermelho para o Ronald. Expulso o Ronald. Fortaleza num prejuízo já imenso. Vai ter que se virar agora com um jogador a menos. Está fora o Ronald, ó. Foi na frente do árbitro. Você vê que ele tromba lá com o Rodrigo Caio. Então, Paulo César de Oliveira, ninguém melhor do que você para nos falar sobre essa expulsão. Bom, e pela reação, né, o próprio Ronald concorda com a punição do Felipe Fernandes. O árbitro dá a vantagem porque o Rodrigo Caio faz uma obstrução, impedindo a passagem do Ronald, mas o árbitro dá a vantagem porque a bola sobra lá na esquerda para o ataque do Fortaleza. O Ronald se irrita e desfere um tapa ali no Rodrigo Caio. Olha só a repetição. Ele recebe o tranco e aí dá esse tapa aí no Rodrigo Caio, o árbitro ao lado
mostra o cartão vermelho de maneira correta, Jader. Muito bem. Aí então a análise do PC, expulso corretamente o Ronald. Fortaleza agora com 10. Com o Premier, sempre dá jogo. Petrobras premia. Baixe o app e participe. Quem é sócio torcedor do Mengão tem prioridade na compra de ingressos. Aproveita descontos em parceiros e vive experiências exclusivas. Acesse mengo.com.br e faça parte do Nação. O Paulo Nunes, o prejuízo já era tremendo, né? Levando 3 gols num período de 6 minutos. Você imagina agora tendo que correr para descontar essa diferença e não tendo um jogador, um número igual de jogadores em campo, né? Deu tudo errado, né, pro Fortaleza esses 10 últimos minutos aí. E tudo certo pro Flamengo, né? A confiança do Flamengo veio, né? O Fortaleza não conseguiu encaixar, né, a sua maneira de jogar. E eu tô vendo o Fortaleza tem muitas dificuldades, né, Jader? Quando precisa propor o jogo dentro de casa, né, jogar dentro do campo adversário. Ele senta certas dificuldades. E o Flamengo aproveitou o momento. O Flamengo nesse cruzamento do Mateuzinho, que foi um passe, né? Que ele vai no fundo, a gente fala sempre de cruzamentos, que é importante no futebol, mas quando você vai no fundo, dá profundidade, levanta a cabeça, e aí o Michael, né? Que cabeçada do Michael, cabeçada de centroavante. E nem centroavante é, e é baixinho, né? Para ser centroavante, mas estava lá para conferir com toda a autoridade. De um Flamengo imparável, de um Flamengo que tem esse apetite absurdo por fazer gols. Tá atropelando o Fortaleza no Castelão, 3-0. Já o nosso Caio Ricardi. Aqui vem o Fortaleza com o Robson, que vai ter que mandar de muito longe, Gabriel. Manda a bola para a linha de fundo, é escanteio. Vai ter que arriscar, né? Não há outra maneira, outro caminho. Vai ter que partir para cima o Fortaleza, consequentemente abrindo brechas. O jogo tende a melhorar ainda mais. Este é Ederson. Ergueu a bola para dentro da área. Se espicha ali para ajudar o Michael. Por enquanto, o personagem da noite na Arena Castelão. Bateu de qualquer maneira. Michael. Bola para fora. Caio Ricardi. Logo após o segundo gol do Michel, né, o terceiro gol do Flamengo, teve uma substituição na equipe rubro-negra, né? O Kennedy entrou com a camisa de número 33 e o Vitinho saiu, né, de campo com a camisa de número 11. O detalhe, depois do primeiro gol, lá vem o Fortaleza. Lançamento no Pikachu, dominou para tirar do goleiro Gabriel Batista. Segura firme. Pode falar, Caio. Depois do primeiro gol do Michael, ele veio aqui na beira do campo, pegou um copinho de água e derramou na cabeça do Renato Gaúcho. Depois do segundo gol, ele veio em direção ao Renato e o Renato já foi se afastando e rindo para ele. Aí ele soltou a garrafa e deu um abraço no Renato. Clima muito bacana entre os dois. O Renato costuma pegar no pé do Michael, né? Algo que ele já fazia dos tempos de Grêmio com os jogadores. Aqueles jogadores, né, PVC, que o Renato, nesse período, nessa leva aí dos últimos anos de Grêmio, agora Flamengo, jogadores que meio que de lado, escanteados, que a torcida olhava torto e o Renato bota embaixo do braço e reergue na carreira, né? Revive o cara. O Michel tem 8 gols no Flamengo desses 61 desde que o Renato chegou. Mudou o papel do Michael. Ele tem 13 gols pelo Flamengo, 8 com o Renato. Não é pouca coisa, não. E seguem as mexidas, né? Seguem as alterações aí do Renato. Caio. Exatamente. Vai entrar aqui o João Gomes com a camisa de número 35, né? Quem sai é o camisa de número 8, Thiago Maia. E a outra alteração é a saída do camisa 3, Rodrigo Caio, deixando o campo e entrando camisa de número 30, Bruno Viana. São essas as duas alterações na equipe rubro-negra. Toda pinta de que já são substituições que preservam alguns dos nomes aí do time, né, PVC? Mas se o João Gomes é o contraponto, né? O João Gomes não jogava desde a partida contra o Palmeiras. E era um jogador que tinha muito espaço com o Rogério e que também pela chegada do Andreas Pereira, né? Tem a questão do retorno. O Thiago Maia não tem mais lesão, o Andreas Pereira entrou muito bem no time, então ele passou a ter um pouco menos de oportunidades. E hoje tem a possibilidade de jogar 17 minutos mais os acréscimos. 3-0. Cobrança de falta do Crispim. Fortaleza, evidentemente, que sentiu a pancada
Um gol aos 15, marcado pelo Pedro. Um aos 19 do Michael e mais um do Michael aos 21. Esse espaço aí de 6 minutos, 3 gols do Flamengo, que vão isolando a equipe na vice-liderança. E com 2 jogos a menos na comparação com o Galo, que é o primeiro colocado. Para esquentar ainda mais a reta final de Campeonato Brasileiro. No confronto direto vai dando Flamengo na Arena Castelão. Bola lançada. Pikachu ajeitando de cabeça. Descobriu legal aqui o Robson. Aí o Robson. Devolveu ali no Pikachu. Ederson. Levantou, segunda trave. Mateuzinho. David. E o juizão já apitou. Havia sinalizada uma posição de irregularidade lá no ataque. Com o Premier, sempre dá jogo. O brasileiro Paulo Borrachinha tem um desafio marcado no dia 23 em busca de uma nova chance de disputar o cinturão no UFC. É ao vivo, só no combate. Assine já. Primeiro turno foi de vitória do Flamengo. Aquele jogo de 2-1 no Maracanã que marcou a despedida do Gerson, né? Vendido para o Olympique de Marselha. Foram 2 gols do Bruno Henrique. E agora 3-0 com 2 gols de Michael. O Flamengo vai aumentando para 4 jogos a sua invencibilidade no Campeonato Brasileiro. E não é derrotado pelo Fortaleza já há 8 partidas. Vai conquistando a 7ª vitória nestes 9 jogos últimos diante do Fortaleza. Fala, Paulo. Ele fez isso muito no Grêmio, né? O Everton Cebolinha, você sabe, finalizava mal, muito mal. Ele acertou isso no Everton Cebolinha. Depois fez isso com o Pedro Rocha também. Depois fez isso com o próprio Ferreirinha. Então é um treinador que, além dessa capacidade de trabalho tático, técnico da equipe, ele sabe lidar com esse tipo de jogador, né? Fazer esse jogador crescer naquilo que o atacante tem que ter, que é finalizar. Disparado o melhor ataque da competição. O Flamengo começou essa rodada com um número impressionante de gols no Campeonato Brasileiro. 40 gols marcados. Vai a 43. É aquilo que eu tenho citado aqui na PVC. O Juventude, contra o Fluminense, contra o Internacional e contra o Grêmio. São 4 jogos só sem fazer gol. Quer outro dado, PVC? Das 10 partidas fora de casa, só no jogo contra o Juventude, na derrota por 1-0, não marcou. Que não tinha gramado. Foi debaixo d'água, né? Foi na piscina. A bola parada, ajeitada, ficou a afeição pro gol do Juventude. Será o rival da quarta-feira no Maracanã. Mas é impressionante, né? Nos 9 jogos, à exceção do jogo do Juventude, nos outros 9 jogos fora, o Flamengo pelo menos marcou sempre 1 gol. Hoje vai aplicando 3 na equipe do Fortaleza num grande resultado, hein? Num grande resultado. Tinga! Chegamos a marcar contra o Bragantino. Voltou a marcar hoje. Felipe Luiz. Duas equipes que poderão se enfrentar na decisão da Copa do Brasil. O Flamengo pega o Atlético Paranaense. O Fortaleza vai encarar o Galo. Em caso de classificação, poderão se cruzar mais à frente, né? Decidindo o título da Copa do Brasil 2021. Arão. Léo Pereira para o Arão. Devolução aqui atrás. Bruno Viana. Vai se mandar o Andréas. Velocidade pura do ataque do Flamengo. A esticada seria na ponta. Estava pedindo o Kennedy. Caiu aqui com o João Gomes. Ergueu a cabeça. Inverteu no Michael. Michael se esforça, não deixa a bola sair. Coloca sendo de dores. Renato com seu fiel escudeiro, o Alexandre Mendes. A trombada do Tinga lá no Michael. Tinga chega ali, ajuda o Michael a se levantar, pede desculpas. Tá tudo certo entre os dois. Renato gritou, fica com a bola, fica com a bola.
Passe do Bruno Viana lá pela direita no Mateuzinho. Importantíssima noite também do Mateuzinho. Na substituição de novo ao Isla, que serve a seleção chilena. Ele foi autor de um passe. O passe para o terceiro gol. O gol do Michael. O Renato vai logo queimar suas duas últimas modificações, né? Entre essas substituições, o Rodinei estava por ali. O time vai tocando bola. Além do Rodinei, Lázaro também foi chamado pelo Renato. João Gomes. Vai ter caminho livre lá no outro lado, o Mateuzinho, ó. Uma avenida. Só agora vai encostar o Felipe. Kennedy. Aqui com o João Gomes. O Flamengo deixa o relógio andar. 3-0 e ainda o Fortaleza com um jogador a menos. Pedro, João Gomes, abertura pela ponta. Protegeu o Tite. A gente vinha com muito gás ali atrás, né? Com saúde. Mas valeu a atenção do Felipe Alves. Agora é um trauma também para o torcedor do Fortaleza, queira ou não, PVC, Paulo Nunes, amigos. Reabertura dos estádios, volta das torcidas. No primeiro jogo, semana passada, 3-0 o Atlético Goianiense. Aí no Castelão. Uma semana depois, 3-0 o Flamengo. E o time tem 6 vitórias, 3 empates e agora 3 derrotas como mandante. Manda fechar o portão. Maldade, hein, ô Paulinho? Ô Jado, essa do PVC foi ótima, né? Mas se você for analisar, você não viu a torcida do Fortaleza, né? Chiando, cobrando. Pelo menos eu não consigo escutar daqui, né? Então, por um lado, né? A gente sabe quando joga, o jogador tem que voltar de novo a ter esse entendimento de torcedor. Por um lado é importante da pressão, mas por outro lado a cobrança também é enorme. Mas é aquilo que eu falei no começo da transmissão, né? O Fortaleza perdeu a memória do Castelão no Campeonato Brasileiro. É o 6º jogo seguido, 5 com o mando do Fortaleza, que ele não vence na sua casa. Isso faz diferença, né? O Fortaleza briga por vaga na Libertadores. Na real, o Fortaleza não sabe que não vai ser campeão brasileiro. Mas ele tem uma chance enorme de ir diretamente para a fase de grupos da Libertadores. Ele está em quarto lugar. Então, ele não pode perder essa referência. Muito da força do Fortaleza estava no Castelão. E agora são 6 jogos seguidos sem vencer no Castelão pelo Brasileirão, né? Tem o 3-1 no São Paulo no meio disso. Copa do Brasil. E um desses jogos é com o mando do Ceará. Pacotão de mexidas aí, meu caro Caio Ricardi. No Flamengo, 2 alterações. Saiu Michael, entrou Rodinei. A outra alteração foi a saída do Andréas, entrou Lázaro. No Fortaleza, saiu Lucas Crispim, entrou Bruno Melo. Bruno Melo. Uma alteração promovida, então, pelo Vojvoda. Bruno Melo com a camisa de número 30 na vaga do Crispim. O Bruno, que é jogador da função, né? É lateral esquerdo. E era titular nos tempos do Rogério Ceni. Depois chegou a revezar, né? Um período com o Carlinhos, que hoje está no Botafogo. Mas desde a chegada do Vojvoda, a opção pelo Crispim, que não é lateral de origem. O Flamengo vai trocando passes com quase 39 no segundo tempo. 3-0. Bastaram 6 minutos para que o Flamengo desandasse no placar. Aí a movimentação. Felipe Luiz. Arão. Uma esticada na ponta aqui. Boa bola. Kennedy rolou. Ninguém. Apesar da presença do Pedro e também do Rodinei com o Premier. Sempre dá jogo. Vivo, a melhor rede móvel do Brasil, se preparando para o 5G. Com o Brasileirão, é um olho na taça e outro no GE. Acompanhe os jogos em tempo real de onde estiver e tenha um conteúdo personalizado do seu time. Baixe o app ou acesse ge.globo. Você falava da torcida, Paulo Nunes, pela amostra que nós vimos agora, né? É um torcedor que, por mais que esteja chateado,
Mas trata de fazer a sua parte, de incentivar. É um torcedor que tem um orgulho tremendo daquilo que o Fortaleza veio construindo ao longo dessa edição, né, Paulinho? Afinal de contas, são 22 das 24 rodadas anteriores no G4. E merecido, né, Jader? O Fortaleza fez grandes jogos, né? Hoje, eu não gostei da... Jogando mais por dentro agora, centralizado ali o Tinga nessa reta final. E mesmo que o Bragantino, por exemplo, vença o Palmeiras daqui a pouco, o Fortaleza vai se manter. Ou seja, PVC, serão 23 das 25 rodadas entre os 4 primeiros. Se você considerar o Brasileirão de 71 para cá, a melhor classificação de um time do Ceará foi o 7º lugar do Ceará em 85. Agora, o Fortaleza com a unificação é 2 vezes vice-campeão brasileiro, em 60 e 68. A CBF unificou, o Fortaleza é 2 vezes vice-campeão. Mas ele está fazendo uma campanha histórica do mesmo jeito, com a 4ª posição. Rodinei recebe, vai empurrar lá pro Mateuzinho. Buscou uma tabela, devolveu no fundo. Bruno Melo. Bola para fora, é escanteio. Foi assim que nasceu o gol. E a defesa já redobra a sua atenção. Nem saber, né, de tomar mais um gol Fortaleza a essa altura. O prejuízo já é enorme. Autorizado o Rodinei, partiu para a cobrança. Tinga. Sobrou para Kennedy. Com o Premier, sempre dá jogo. Novo Jeep Compass, assuma o controle da sua liberdade. Ali a expressão do Renato. Vez por outra, né, sofrendo uma ou outra crítica também com relação a desempenho, atuações da equipe. Mas hoje conquistando um senhor resultado contra um rival direto. Vai embora Kennedy, foi o que gritou o Renato. O Kennedy obedeceu. Gira para ficar de frente. Recebe de volta Kennedy. Abriu o caminho, ameaça o cruzamento. Traz de volta para canhota. Bloqueado o passe. Vai sair o Fortaleza. Pelo menos em busca de um golzinho só. Ederson. E o Felipe Luiz fechou a porta dele. Com falta, inclusive. Tem promoção no Cartola. Vire Pro agora por apenas R$ 29,90. E aproveite o retorno para ganhar prêmios toda a rodada e mês. Crie novas ligas e participe do sorteio de R$60 mil. Acesse cartolafc.com.br e vire Pro. Ô Paulo, você imagina que um resultado como esse possa impactar? Claro que a gente analisa os dois lados, mirando já aí a sequência do Campeonato Brasileiro, mas especificamente a próxima semana, que também vai ser já de decisão, afinal de contas, teremos aí as semifinais da Copa do Brasil começando. De que maneira isso pode impactar nas duas equipes, Paulo? Aí o trabalho, aí vai muito o trabalho do treinador, né? A gente sempre fala no futebol de virar aquela chavinha e focar na outra competição, já trabalhar em cima dela, buscar o objetivo, né? O treinar futebol é assim, quarta e domingo. O atleta, o jogador profissional já sabe lidar com isso muito bem. PVC, não dá para dar refresco, né? É Campeonato Brasileiro, é um jogo atrás do outro e já tem semifinal da Copa do Brasil batendo na porta de ambos. Que muito do que está acontecendo com o Fortaleza nessa oscilação agora pode ter a ver com isso. O Fortaleza, se tem condição de ser 4º colocado e ir para a fase de grupos, ele pode tentar ganhar a Copa do Brasil. Não é o favorito, mas é um mata-mata. David começou a milhão o segundo tempo, depois, claro, né? Assim como o time inteiro caiu. Robson descolou o espaço, a bola foi desviada. Gabriel Batista lá em cima, não deu rebote. Vitória do Bahia e, mais do que isso, a vitória do Sport. 2 resultados para deixar Santos e Grêmio mergulhados entre os 4 últimos. O Caio nos informou, nós teremos 3 minutos e você, Paulo Nunes, chamou, é isso? Eu queria ressaltar a partidaça que fez o Felipe Luiz, né? Ele não aparece muito,
mas ele controla o jogo, né? Ele constrói por dentro, né? Ele marca, ele tem uma leitura de jogo, ele corta caminho a todo momento, né? na partida. Às vezes ele não precisa nem de dar piques, né? De velocidade, porque ele trotando, ele já se coloca dentro das posições que são precisas. É assim, uma partida fantástica dele hoje. De um cara que ficou um tempo fora, voltou e que tá aí, né? Recuperando o tempo perdido. Figura fundamental também nesse time do Flamengo. Passamos dos 46. Daqui a pouco estaremos eu e PVC no Troca de Passes no Sport TV para falar, né? Para repercutir esse grande resultado do Flamengo de 3-0 com 3 gols marcados num espaço de 6 minutos nessa etapa final. Um de Pedro aos 15 e 2 gols de Michael aos 19 e aos 21. Jackson. Lançamento para o David, para se virar contra o Mateuzinho, ó. Toque de cabeça. Rodinei na trombada. Melhor para ele, muito forte fisicamente o Rodinei. Aí o Felipe Luiz. Esticou aqui para Kennedy. Tabelou. Recebeu do Lázaro. Altinga para fechar o espaço. Kennedy. Arão. Felipe Luiz. De primeiro o Flamengo valoriza. O Flamengo deixa o relógio correr. Mais de 47 minutos, menos de 1 para terminar. 3-0. Que resultado, hein? Que resultado do Flamengo. João Gomes arrumou para Rodinei. Rodinei pedala, busca abrir caminho na defesa do Fortaleza. Ainda Rodinei. Esticada de bola maravilhosa para Kennedy. Olhou, ameaça o cruzamento, já não dá mais. 47-30. Felipe Luiz. Kennedy. Aí o Felipe. Rodando, rodando. Esse é o Alexandre. O auxiliar do Renato. Não chegamos nem a 48 minutos e é fim de papo na Arena Castelão. Segundo jogo consecutivo do Fortaleza desde a reabertura dos portões para o torcedor. E o Fortaleza leva de novo um 3-0. Pedro e 2 vezes Michael são os carrascos da noite. Num resultado que isola o Flamengo por enquanto na segunda posição do Campeonato Brasileiro. Mais uma apresentação de luxo de Pedro e de Michael. Do melhor ataque do Campeonato Brasileiro. De um time que, como visitante, sabe como lidar com a adversidade. Pedro fez 1-0 depois da cobrança de escanteio do Andréas. Eram 15 minutos da etapa final. Depois da cobrança da falta. Aí o Felipe Alves, ó, se esforça para defender, mas no rebote livre, o Michael só cutucou para dentro. 2-0 aos 19 minutos do segundo tempo. Mais um ângulo mostrando o esforço do Felipe Alves em vão. A falha da marcação e o Michael guardando. E essa bola do Mateuzinho que encontra a cabeça do pequenino. Ele é endiabrado, né? Impressionante. Michael aos 21. 3-0 o placar do jogo. Mais uma vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Os jogadores estão reunidos ali no centro do campo. Cabeça baixa, né, por parte dos do Fortaleza. A galera, claro, protesta. Muitos torcedores entendem que é hora de aplaudir, de reconhecer aquilo que o time já construiu até aqui ao longo do campeonato. E o torcedor responde de uma maneira muito legal, né? De fato, aplaudindo os jogadores. Orgulho tremendo do torcedor do Fortaleza, que até bem pouco tempo era um time que não saía da terceira divisão de maneira nenhuma. Empacou, sei lá quantos anos, 7 anos consecutivos, né, PVC, se eu não estou enganado, na Série C, até conseguir finalmente o acesso. 8 anos seguidos. 8 anos. O Caio mandou uma mensagem. Foram 8 anos consecutivos numa Série C. E agora tá aí, ó, brigando para ficar entre os 4 primeiros de uma Série A de Campeonato Brasileiro, para quem sabe chegar numa Libertadores, numa fase de grupos. E mais do que isso, né, meus amigos? É um Fortaleza semifinalista de Copa do Brasil. E pegou o atual bicampeão brasileiro. Caio!
Por aqui o cara do jogo, né? O Michael, que anotou 2 gols aqui na Arena Castelão, nessa vitória do Flamengo. Michael, uma vitória que com mais uma boa atuação sua e um clima muito bacana, deu para ver ali com mais uma vitória do Flamengo com uma boa atuação sua e um clima muito bacana entre você e o Renato, né? Eu vi que você jogou água nele no primeiro gol, depois no segundo gol ele já foi se afastando. Fala um pouco aí sobre essa relação com o Renato e também sobre essa partida, mais uma vitória do Flamengo. Sim, eu tenho vivido um momento muito feliz aqui dentro. Eu considero muito ele pelo carinho, pela atenção que ele me deu desde sempre. E eu brinquei com ele ali, como eu brinco também todos os dias no CT. Ele é como um paizão mesmo, sabe? É um cara que me dá apoio, me dá carinho, me dá conselho, puxa meu orelha quando tem que puxar também. Mas eu sou muito grato ao que ele fez na minha vida, o que ele tem me ajudado cada dia mais e meus companheiros também. Porque sem eles a gente não tinha conseguido esse feito hoje. Valeu, Michael, parabéns pelos gols. 8 gols na temporada, 6 gols no Brasileirão. Vou conversar com o Iago Pikachu, jogador da equipe do Fortaleza. Pikachu, pergunta simples, curtinha. O que aconteceu? Detalhes, pecamos nos detalhes. Um jogo equilibrado como foi até ali os 10 primeiros minutos do segundo tempo. Um detalhe ali que a gente errou na marcação, na bola parada, e acabou que eles fizeram 1-0 e logo em seguida fizeram o segundo gol, destabilizou a nossa equipe. Não conseguimos ter poder de reação e depois com um jogador a menos ficou mais complicado diante de um adversário tão qualificado. Pecamos, como eu falei no detalhe, que sirva de aprendizado, que a gente possa entrar mais focado, mais determinado nesse tipo de situações para a gente não sofrer tanto e já pensar na quarta-feira que a gente precisa voltar a vencer dentro de casa, que aqui é a nossa fortaleza, né? E nós somos muito fortes aqui e hoje pecamos e espero que na quarta a gente possa estar mais focado para conquistar os 3 pontos. É isso, valeu Iago Pikachu. Fortaleza que no primeiro turno não perdeu, jogando como mandante, né?